Oi pessoal, de novo eu aqui pela quinta, sexta tentativa. Vamos ver se agora vai. Mais uma vez, para quem não viu, vou me apresentar de novo, porque esse já ficar gravado, né? Eu sou Alexandre Pletier, trabalho junto, sou da equipe do Tem Local. Estou aqui em Portugal a trabalho e passeio também, já morei muitos anos aqui e estou conversando com a minha amiga Mar. Minha irmã, uma pessoa muito especial para mim. E ela tem uma vivência muito interessante para a gente falar nessas questões de gênero. E queria apresentar a Mar, por favor. Olá, O que você faz aqui, Mar? Conta pra gente um pouco da sua vida aqui em Portugal. eu sou taróloga, Sim. sou terapeuta e sou ativista. Sou ativista feminista. Bacana. Você é taróloga, ativista feminista, portuguesa, seria uma realidade um pouco diferente da nossa do Brasil, mas que às vezes Imagino que sim. tem os seus pontos de convergência, né? Sim. E para a gente poder chegar no ponto importante dessa nossa conversa, eu queria que você contasse pra gente quem era o Flash. Ok. Quem é o Flash? Quem é o Flash? Ora bem, o Flash fui eu, ok? E pode ser que ainda seja um pouco o Flash. Ok, queres saber como é que isto tudo começou? Sim, exatamente. Como tudo começou, como é que você chegou a se identificar dessa forma? Você tinha umas fotos pra mostrar pra gente, eu não tinha? Ok. Então, comecemos, por exemplo, por esta. Isso aqui é Mar. Quando tinha quantos anos, Mar? Isso aí é o Flash. O Flash. Isso aí é o Flash quando tinha talvez uns 6. 6 anos. Sim. Aqui. Aí também teriam uns 6. São tudo fotos mais ou menos tiradas na mesma altura. Queres mais? Tá bom. Tá bom? Se você quiser mostrar mais alguma que tenha algum significado pra você, né, nessa história toda. De momento não. Aham. Ok. Pronto. Quando eu tinha 11 anos apaixonei-me. Apaixonei-me por uma rapariga que estudava comigo no colégio. Eu tive interna num colégio. E aquilo mexeu muito comigo. Sim. Amar é uma coisa estranha. Amar, quando se ama a primeira vez, ficamos meio sem saber muito bem o que é aquilo. Sabemos que o coração para e sabemos que a nossa vida mudou a partir daquele segundo e que nunca mais vamos ser iguais. Mas para todos os efeitos há uma coisa que eu tinha perfeita consciência, que não seria muito normal amar uma mulher. E portanto qualquer coisa senti necessidade quando voltei para casa, portanto nessa altura estava no colégio interno. Quando fui para a casa dos meus avós, vivíamos numa quinta bastante isolada, num sítio pequeno, com uma população pequena, numa vila bem pequena. Sim. Não consigo dar comparações em relação ao Brasil, porque não Não conheço importa, o a gente Brasil. vai chegar lá. E foi aí que, durante um ano, parei para pensar. Portanto, eu mudei de escola, portanto, fui para o 7º ano, não sei qual é o ano no Brasil, se é a mesma denominação ou não. Mais ou menos. Mais ou menos. Depois dos 2 anos de ciclo. Sim, seria mais ou menos o nosso correspondente da sexta série. 7ª. No caso, sétima aqui, sexta lá, porque aqui, naquela época vocês tinham um ano a mais do que nós. Ah, é? Está bem, está bem. E durante esse ano praticamente não convivi com ninguém porque precisava mesmo de pensar e não fiz amizades, não convivi com pessoas na escola. Basicamente ia para a escola, vinha para casa, dava caminhadas muito longas, lia muitos livros, Carlos Castaneda e Stefan Zweig sobretudo. E entretanto, interroguei-me muito acerca de quem eu era e o que é que fazia eu ser o que era, certo? Estávamos em 1987, creio eu, ok? Portanto, há muito tempo para a maior parte de vocês. E a conclusão a que eu cheguei, depois de muito pensar, quer dizer, não foi preciso pensar muito para chegar à conclusão que eu era um rapaz, certo? Sempre gostei, quer dizer, nunca me identifiquei como rapariga, nunca fiz as coisas típicas das raparigas fazerem. A minha irmã, que é só 2 anos mais nova que eu, brincava com bonecas, e na minha família o meu pai era esperto o suficiente para perceber que não valia a pena darem-me bonecas, certo? Isto já quando nós éramos muito pequenas, sei lá, 3, 4 anos, 5. Portanto,
porque bonecas eu iria com certeza destruí-las, até porque as achava perfeitamente idiotas. Eu realmente destruía as bonecas da minha irmã. Gostava era de carrinhos, de jogar futebol, de fazer muito de bicicleta, de trepar muros, trepava muros enormes e de andar à porrada, francamente. Gostava muito de andar à porrada. Com os rapazes mais velhos que batiam nos mais pequeninos. E assim foi a minha infância. A minha infância foi à espera de alguém, de poder bater num desses gajos grandes que batem nos miúdos, certo? Adorava bater nesses rapazes e adorava jogar futebol e tinha muitos amigos rapazes, de uma forma geral. Okay. Nesse momento que você tinha essa predileção por brinquedos que não eram de menina, vamos botar assim, né? E você falou que seus pais já viram que não valia a pena te dar esses brinquedos. Então eles passaram a te presentear. Eu vivia só com meu pai. Só era com o Chico? Sim. Isso. Então, para ele foi tranquilo, não teve nenhum problema ele passar a te dar os brinquedos que você queria, que não correspondiam. Com o meu pai eu nunca tive problemas nenhum nesse aspecto. Tirando o ser um bocadinho violento como pai e talvez daí eu ser depois um rapaz um bocadinho violento. Sim. Então você. Então nesse momento você estava tranquilo para fazer esse tipo de brincadeiras que não estavam alinhadas com a sua expectativa. Na escola nem por isso. Na escola as avaliações eram estranhas, certo? Os comentários dos professores, que os professores diziam, eram um bocado esquisitas. Então eles chegaram a chamar seus pais para conversar sobre isso? Não. Não. Não, tudo bem. Então, e aí? Como continua essa história? Você parou a pensar nesse ano? Parei para pensar e não pensei só em que, ok, pronto, concluí rapidamente que seria um rapaz, certo? Que eu era um rapaz preso num corpo de mulher. E concluí que tinha que me assumir, certo? E na altura eu tinha 13 anos. E pensei, ok, como é que eu me vou assumir num sítio destes, que é um sítio pequeno, uma vilarejo, onde toda a gente se conhece, certo? Como é que eu vou conseguir... Portanto, fiz todos os planos. Eu sabia várias coisas. Sabia que não ia poder ser arrogante. Sabia que não ia poder ser vítima. Sabia que não ia... que ia ter que dar a outra cara muitas vezes. Certo? Muitas vezes. Sim. E sabia que cada vez que fosse atacado, e agora vou começar a falar masculino porque faz mais sentido para mim falar dessa altura como nesse você sentido. quiser. Você Cada vez que fosse atacado, eu ia ter que saber ter muita calma e realmente dar a outra cara e tentar falar com as pessoas. Eu sabia tudo isto e demorei um ano a processar tudo isto dentro de mim, qual seria a reação das pessoas a isto, como é que eu ia lidar com a minha família, como é que eu ia arranjar uma linguagem que fosse neutra de forma a não ser atacado pela minha família. Okay? E ao fim de um ano cortei o cabelo e foi a coisa mais natural deste planeta. Transformei-me no Flash, certo? A partir daí pedi às pessoas todas que me tratassem por Flash. Passei a ter mais amigos e amigas na escola. Ok. De facto fui atacada, ainda tenho uma marca, tenho uma navalhada na mão ainda, que é a recordação desse tempo, certo? Como aconteceu essa navalhada? Ok, havia muitas raparigas que estavam interessadas em mim, claro. E havia muitos rapazes que me odiavam. E que gostavam de me apontar o dedo. Pá, e este rapaz era muito mais alto que eu. E ou era isso ou era o meu olho. Portanto, decidi sacrificar a mão. Ele gostava da rapariga, a rapariga gostava de mim e pronto. E as raparigas às vezes, portanto, da minha geração, juntavam-se em grupos a dizer mal de mim. Depois eu, em vez de reagir mal, tendo a oportunidade, falava com elas. E eventualmente elas apaixonavam-se. Portanto, a mesma coisa que os rapazes. Não se apaixonavam, claro, porque a maior parte deles não eram gays, não sei se algum seria. Sim. Mas os rapazes, quer dizer, que diziam mal de mim, como eu tinha sempre uma postura muito pacífica e muito ok, não reativa, tentava explicar às pessoas o que eu era e como é que eu explicava, explicando, ok, eu sinto-me um rapaz por dentro. O facto de ter 10% de corpo feminino não faz de mim mulher. E nessa altura, e posso mostrar mais fotografias da altura em que eu me assumi como rapaz, e aí já fará mais sentido para as pessoas que nos estão a ouvir. Olha, que bacana. Então esse aqui é o Flash, né, para o pessoal ver. Esse é o Flash. Acho que não há dúvidas de que isto é um rapazinho, certo? Total. Não há grandes dúvidas. Creio eu. Nenhumas. Olha que legal, ficou você aí do lado lá. Hã? Olha você aqui. Sim. Ok. E portanto, durante cerca de
Esta acho que já mostrei. Vou deixar ele no meio da gente. Vou deixar ele na entrevista aqui, participando dela. Ok. Acho que sim. Flash vai estar aqui com a gente também. Ok. E então, também gosto desta. Este é lá Natal Vila. Vila Praia de Âncora? É lá? Caminha. Caminha, tá. E então, o que é que aconteceu? E então, assumi-me como rapaz durante 4 anos, mais ou menos. Certo? Ok. Como é que a coisa correu? Correu bem, porque eu tive esta postura. Eu nunca me comportei como vítima. Como é que a minha família reagiu a isto tudo? A minha mãe, sei lá, para aí passado um ano, talvez numa dessas ocasiões, obrigou-me a vestir uma saia e ir até à missa. Portanto, publicamente, onde estaria toda a gente, certo? De saia. E eu, nesse mesmo dia, engoli um frasco de comprimidos que eram vitaminas. Claro, e vomitei-os imediatamente a seguir, mas pronto. Foi assim a minha primeira tentativa de suicídio, fiz uma lavagem e ninguém nunca mais se atreveu a obrigar-me a vestir uma saia. Portanto, funcionou. Por favor, não tentem isso em casa. Okay? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do frasco de vitaminas que você tomou. Você realmente quis se matar naquele momento ou você usou isso como um recurso para comover as pessoas? Olha, é assim, foi dúbio, certo? Sim. Porque havia um lado de mim que se queria mesmo matar e eu não percebia muito de comprimidos, sabia que havia uma série de vitaminas e no meio estavam paracetamóis, ok? E paracetamol não é nada boa ideia, como tu sabes, certo? E foi um ato impulsivo muito pouco pensado. Mas ia lá estar uma tia minha nessa altura de quem eu gostava muito. Portanto, arrependi-me imediatamente a seguir, certo? Ok? Sim. Mas havia uma... Ok, foi um misto das duas coisas, percebes? Eu creio que sabia que não me iriam chatear muito mais, certo? Sim. Ok? Depois daquilo. Aliás, a minha família é bastante desprendida, certo? Aquilo foi um ato de poder da minha mãe, de absurdo, depois de ter sido chamada à escola, porque claro que na escola havia 2 tipos de professores. Os que me tratavam por flash e me assumiam como rapaz. Você tinha esses professores que faziam isso para você naquela época? E estamos a falar em 80 e tal, que faziam isso. Eram uma minoria, mas ainda eram alguns. O professor de inglês, a professora de inglês, porque eu me apaixonei também, claro. Toda a gente se apaixona pelas professoras de inglês. O professor de audiovisual, portanto havia uns 3 ou 4 e os outros já não. Os outros já me tratavam por Maria Del Mar e pronto. Eu tentava não reagir agressivamente, mas pronto. Sempre tentei não reagir agressivamente a nada. De onde é que íamos, querido? Na escola, na pasta de comprimidos, que você tinha tomado comprimidos para... E que a partir daí ninguém mais te incomodou. Mais ou menos, certo? Sim. Não me incomodaram mais ou menos. A família, no caso, certo? né? A família não me tratava por flash, certo? A minha mãe, enfim, às vezes tratava-me, outras vezes não, certo? Mas houve muito pouca compreensão nessa altura, mas como a família é uma família fria, certo? Não é propriamente uma família calorosa, e como eu vivia numa casa com 17 quartos e ocupei o sótão, que era o lugar mais escondido de todos, as relações com a família também eram uma coisa tipo de entrar, sair, sentar-me à mesa e tentar socializar e estar na boa e pronto, que se lixe. E foi isso. E quanto tempo você viveu como Flash, quando a gente diz Flash? Quanto tempo durou essa sua fase? Até aos 17 anos. Passou um bocado dos 17 anos. Bom, então foi bastante tempo, foram uns 6 anos aí, né? Não, dos 13 aos... foi dos 13, que eu tinha falado, você tinha falado 11 da última vez. Dos 13 aos 17. Ainda tem bastante coisa, 4 anos aí, né? Ainda foram, sim. E depois o que é que aconteceu? Porque é que eu decidi transicionar? Eu acho que a transição que eu fiz na realidade não foi mesmo... Eu não fiz transição nenhuma, eu era um rapaz e assumi-me como rapaz. Quando eu transicionei realmente foi quando decidi ser mulher. Quando eu decidi ser rapaz foi muito fácil, querido. Foi cortar o cabelo e eu já era rapaz. Tudo foi fácil. Tudo foi absolutamente natural. Tratar-me por falar no masculino. Tudo era absolutamente natural. Agora, quando eu decidi assumir-me como mulher, não foi nada natural. Foi um esforço que eu tive que fazer. Portanto, tenho que vos lembrar uma coisa, não aconselho também a fazerem isso em casa, certo? Não façam isso em casa, a não ser que vos apeteça, não é? Mas é assim, eu tenho um ponto de vista xamânico do que é ser homem ou mulher. Portanto, o que eu achava é, ok,
Naquele tempo não havia testosterona assim ao Deus dará, não havia internet, não havia telemóveis, certo? Não havia revistas, não havia séries com lésbicas, não havia aquilo, até este momento, até aos 17 anos, aquilo que nós sabíamos era Rock Hudson morreu de sida, ok? Sim. O nosso querido António Variações, que é um cantor português, foi das primeiras pessoas que nós soubemos a morrer de sida. A homossexualidade era uma coisa mesmo muito pouco falada, já se falava mas pouco, mas não havia séries com lésbicas ou com gays. Nos filmes lésbicos e gays as pessoas tinham todas que morrer, ok? Já estávamos a avançar, já havia algum avanço, mas pequenino, certo? Sim. Portanto, eu vejo-me nessa altura a entrar para um curso de teatro. E foi quando decidi assumir-me como, quer dizer, tentar ser mulher. E eu sabia que ia ser um processo diferente, certo? Porque foi um esforço que eu tive que fazer. O que é ser mulher, certo? E durante muitos anos, durante 10 anos ou mais de 10 anos, eu olhava ao espelho e continuava a ver o flash, continuava a ver um rapaz, não via uma rapariga. Até ao dia em que fiz as sobrancelhas. Isto é uma coisa parvíssima, mas realmente fazer as sobrancelhas ajudou. E aí comecei, a ver talvez uma coisa mais parecida com uma mulher. Posso mostrar fotos também dessa terrível transição. Ok. Então, transição. Ok. Palavra de honra, eu aqui já tinha assumido ser gaja. Então, aqui já estava numa fase mulher, né? Ainda é engraçado que... Ok. É engraçado que o que queres dizer, Alex? Tem uma transição mesmo. Você vê pelo corte de cabelo, pelo estilo. Sim. Essa foto que você está aqui, ela tá bem andrógena. Sim. Eu não sei, mas eu não acho que isso seja lá muito bem uma rapariga. Você não se vê como, né? Nela, né? Não. Eu via-me sempre como rapaz. Certo? Mas pronto. Quer dizer, por um lado, houve várias coisas que me fizeram decidir ser gaja. Por um lado, não haver T, não achar que seria possível continuar a assumir-me como gajo, até porque os meus traços estavam a ficar mais femininos. Ok? Se tu reparares aqui, Sim. quer dizer, nestas fotos nota-se bem. Certo? Portanto, havia uma espécie de frustração associada a isso também, mas por outro lado foi mesmo uma decisão de desenvolver o meu lado feminino, assumir-me como lésbica e tentar perceber o que é ser mulher, e tentar ser mulher. Depois, passados uns anos, como é que eu me vejo hoje ao espelho? Eu acho que me vejo como um misto dos dois. E é um bocado isso. Sim, sim. Bacana. Um misto dos dois, né? Sim, eu acho que sou bem 50-50. Estamos a falar de energias. Não é o nenhum nem outro. É um e outro, né? Um e outro. Um e Sim, outro. tenho um bocado as duas coisas e acho que fez-me bem desenvolver o meu lado feminino. Não ter medo de mostrar emoções, não ter medo de chorar, não ter medo e pronto. Isto é quase difícil estarmos a ter esta conversa sem pensarmos no politicamente correto. Porque quando eu digo isto, se nós falarmos do ponto de vista xamânico e do ponto de vista espiritual, do yin e do yang, o que é o feminino e o que é o masculino? Não sabemos muito bem, não é? Mas para nos entendermos, tu entendes-me se eu usar esta linguagem, eu entendo se usares esta linguagem, certo? Portanto, há uma série de comportamentos, e posso-vos dizer que quando eu era rapaz não era um rapaz insensível, certo? Eu acho que era o rapaz, por isso é que tinha tantas meninas a apaixonarem-se por mim a torto e a direito. Eu era o rapaz. Eu compreendi elas todas. Porreiro, não era um brutamontes. Mas deixei de ser um rapaz violento muito antes disso. Porque quando era miúdo era mesmo violento. Quer dizer, tinha, não é? Foi engraçado porque quando eu te conheci, a gente teve essa amizade, eu conheço você há 18 anos, pelo menos. 17 anos. 18, querido. 18 peraí, 17, 2001, né? Sim. 17 anos. E que a gente estava, nos identificamos e começamos a falar sobre as questões de sexualidade e tal, onde eu não tinha essa noção de gênero, ainda transexualidade, nada. E aí você mostrou a foto, você falava do Flash. O Flash, eu entendi que o Flash era uma pessoa. E de repente eu entendi que você estava se referindo a você mesmo. Sim. E aí você mostrou a foto e eu vi aquilo, achei aquilo o máximo.
Então. Eu via na minha frente, naquele momento, uma mulher, foi como se apresentou pra mim, amar, né? Então, e de repente essa mulher, ela tinha uma foto em que ela era um homem. Um rapazinho bonito, com aquela carinha safada, tarará, ajeitadinho, rapazinho bonitinho ali. E naquele momento eu achei aquilo lindo, mesmo que eu não entendesse, eu achei aquilo me atraiu muito, mexeu comigo. E hoje, a parte da vivência que eu tenho, do convívio que eu tenho, foi muito importante lembrar desse momento. Porque eu não achei aquilo estranho. E nem consegui dissociar o flash de você. Né? E acho assim, da mesma forma que eu consegui superar essas barreiras hegemônicas sociais que dizem que tem que ser ou uma coisa ou outra, e se é uma coisa não é outra. Não há ninguém que não seja uma mistura dos dois em maior Pois ou é, menos é verdade, quantidade. também acho. Acho que outras pessoas podem alcançar isso também, né? Sim. Mesmo que tenham recebido toda uma educação, vamos falar agora usar os termos técnicos, cis normativa, e que sejam heterossexuais, cisgêneros e tal. Né? É tudo uma questão de humanidade, tudo uma questão de cidadania, de coração, de amor, né? De você olhar para o outro e entender o outro como ele é, não importa o que eu acho que ele seja. O que eu acho é o que eu acho. Né? O outro acha é o que o outro acha e é isso que tem que ser Exatamente, respeitado. acabou. Ponto. Agora o que você diz pra mim que você é o que você é e acabou. Dane-se a minha opinião. Ela morreu aqui nesse momento. Eu sou amar, assumo-me como mulher, Sim. simplesmente para ser fácil de ser entendida pelo exterior e porque não preciso estar a complicar. Okay? Não preciso estar a complicar. E então, no caso, hoje em dia você tem. Você se considera. Vamos pelas terminologias. A gente acabou de ter essa conversa meio espinhosa aqui antes, né? Sim, deixa-me só pegar no chão. Ah, E hoje você. Você se vê como uma pessoa trans hoje? Ou você se vê como uma pessoa? Como é que você se identifica? eu sou amar. Ótimo. E amar é uma coisa muito complexa já. E estar a perder tempo com uma coisa como o género é uma coisa que me irrita um bocadinho. Eu não preciso de me identificar, não preciso de fazer uma guerra Sim. com ninguém por causa de me sentir metade homem, metade mulher, ou metade com uma energia yin ou com uma energia yang. Porque isso não é a minha prioridade, havendo gente a morrer em guerras e a morrer de fome no planeta e havendo mulheres trans e mulheres a serem assassinadas, certo? Pelos seus companheiros. Sim. Ok? Portanto, agora também chegamos a este ponto e a esta discussão por causa do que aconteceu em Londres no dia 7. Sim, sim, foi uma coisa que mobilizou todo mundo muito. Você ficou também bastante mobilizada com isso, né? Você se mobilizei-me muito, fiquei muito, ainda estou chateada com isso, ainda estou irritada com isso. Há 4 semanas que não toco em ativismo depois de ter feito tudo o que podia fazer para resolver esta situação. Só pode ser pessoas que não saibam o que aconteceu. Você pode falar para a gente o que aconteceu em Londres? Eu vou explicar de uma forma muito particular e concisa. Um grupo de mulheres que se assumem, portanto, um grupo pequeno de mulheres, eram 6 ou 8, certo? Sim. Lésbicas e aparentemente feministas radicais, e para quem não sabe o que é o feminismo radical, por favor não me obriguem a explicar, vão vir ao Google. Enfim, há uma primeira vaga de feminismo, há uma segunda vaga, é essa, e há o feminismo interseccional, que é a terceira vaga. E nisto tudo andando toda a gente à pancada, sem saber muito bem. Tudo isto por causa das questões de género, que é uma coisa absurda. Ok. E este grupo defende que as mulheres lésbicas são aquelas que têm pipi. E que gostam de pipis, ou têm uma obsessão por pipis. Portanto, não se pode, segundo elas, certo? As mulheres trans não existem, certo? Portanto, uma mulher que nasce no corpo errado, também não posso ser isto, porque não tenho as mulheres trans todas em cima de mim. Tenho metade das mulheres trans, porque há uma metade de mulheres trans que diz que eu estou no corpo errado, não me sinto bem nele, quero mudá-lo, e há outra metade de mulheres trans que também andam em guerra umas com as outras, porque dizem que, não, o corpo masculino, este corpo é um corpo feminino. Portanto, as guerrinhas que nós estamos a criar por causa das questões de género são ridículas e temos que as parar ontem. Então, mas pronto, elas foram à frente da fila com uma mensagem muito transfóbica. Elas são conhecidas por ter transexclusionárias radicais feministas, usam o feminismo e, portanto, assumem, quer dizer, até parece que há um movimento enorme,
organizado. Não sei se há ou não, espero que não. Eu não conheço. Sim. Eu não conheço. Eu pessoalmente não sei, talvez conheça, mas que eu saiba, eu não conheço nenhuma feminista que seja transfóbica pessoalmente, certo? Nem nenhuma lésbica que seja transfóbica pessoalmente. Se eu conhecer, por favor, digam-me, porque temos que falar calmamente sobre o assunto, não é? Mas pronto, é um grupo muito pequeno. Isso choca muito, choca muito os argumentos que elas usam. Sim. Para já choca-me. Portanto, por um lado querem a abolição do género, por outro lado, uma mulher só é lésbica se tiver um pipi e se gostar de pipis, certo? Sim. Isso, percebes? Sim. E depois acusam, quer dizer, vão pegar em pequeninos detalhes e pormenores, tipo, ok, talvez tenha havido umas mulheres trans que foram agressivas com lésbicas, algumas, certo? E metem tudo no mesmo saco. Todas as mulheres trans são agressivas com lésbicas, certo? Portanto, os homens que... pior, portanto, as tais mulheres trans, certo? As mulheres trans, segundo elas, querem lésbicas, as trans lésbicas mulheres, como é a nossa querida Wachowski, Lana Wachowski. Lana, se algum dia vês isto, I would totally do you. Dava-te uns beijinhos. Ia ser um bocado esquisita a coisa entre as pernas, mas pronto, tudo bem. Uma pessoa supera porque o amor vence tudo. Mas a Lana é das mulheres mais interessantes do planeta. É mesmo tão interessante. Gosto tanto de ouvir, comove-me. Às vezes vou para o YouTube ver vídeos da Lana Wachowski só para ouvir. É um prazer ver aquela mulher. E portanto, não me digam que ela não é mulher, porque apanham. É uma mulher. E pronto, e portanto, e dizem coisas absurdas tipo estas, que há trans. E depois, assim, se tu olhares para as fotografias delas, nem sequer sei se... Não, vou dizer isto. Isto é chato de dizer, mas pronto. Estas unfuckable lesbians, tipo dizer, acham que vai haver uma fila de mulheres trans, uma fila comprida de mulheres trans a querer dormir com as lésbicas todas, a forçar as lésbicas a dormirem, certo? Com elas. E isto é absurdo. Portanto, a argumentação que é usada é ridícula. Roça o ridículo. Dói-me, como mulher e como lésbica, dói-me ouvir outras mulheres e lésbicas a usarem uma argumentação tão fraquinha e tão parva e tão cheia de ódio. Há um ódio tão patente nelas que é absurdo. De onde é que aquele ódio vem? O que é que causou este ódio? Certo? Por outro lado, atenção, nós estamos a correr um perigo muito grande ao dividirmos as pessoas em categorias, a mulher trans, a mulher cis. De repente estamos a criar panelinhas e grupinhos cada vez mais separados, certo? Quando nós temos que estar todas juntas. Isto não pode ser um campeonato de quem é mais vítima, certo? De vitimização. Não pode. Temos que trabalhar em conjunto e para isso temos que respeitar as crenças diferentes. É tão simples quanto isto. Sim, você faz parte do Festival Feminista do Porto. Como é que essa questão da transexualidade é levada dentro do grupo de maneira homogênea? Tem divergências? Dentro do nosso grupo, sim, não há ninguém que seja transfóbico, sim, certo? Mas na Assembleia Feminista de Lisboa imagino que haja, certo? Portanto, é uma possibilidade, não sei. Assim, com relação à realidade aqui de Portugal, eu já fiz essa pergunta para você em algum outro momento, da sua experiência pessoal, do que você observa nos outros. A lesbofobia aqui, né? No caso, ser essa mulher lésbica, ou se você já teve experiência de vivência de homem trans e de mulher lésbica, né? O que você identifica como sendo a lesbofobia? Como é que você consegue falar sobre como isso é vivido aqui? No Brasil nós temos uma LGBTfobia muito agressiva, né? Que chega a ver de fato, perseguição, expulsão de casa. Expulsão de casa cá, eu fui expulsa de casa. Você foi expulsa de casa também? Expulsa de casa aos 18 anos, sim. Você já tinha transicionado para... Já né? transicionado. E você foi expulsa de casa por ser lésbica. Por ser lésbica. Sim. Enquanto homem trans você não foi expulsa de casa, né? Não, mas podia ter sido. Sim. Quer dizer... Talvez ser menor que eles tivessem ainda por cima aos 18 anos, aquelas fotos que eu sim, mostrei, as últimas são aos 18 anos e ainda parecia um rapazinho. Portanto, sempre fui um incómodo para um tio meu, percebes? Sim. E para a família de uma forma geral. Portanto, quando encontraram uma carta de uma ex
Aham. Ameaçou-me e deu-me 24 horas para sair de casa, o que eu saí com toda a alegria e nunca mais voltei. Passei fome da dura, portanto também não aconselho, não façam isso aos vossos filhos, ok? E essa violência, que de um lado simbólica e familiar, você encontra nas ruas, por exemplo, aqui? Eu não gostaria de generalizar, Sim. porque assim, há uma enorme diferença aqui grande. Eu, pessoalmente, quando encaro esse tipo de violência, eu olho para pessoas de um ponto de vista, ok, isto é... Sabem aquela frase, o que vem de baixo não nos pode atingir? Sim, sim. Isto é uma coisa que eu tenho muito presente desde os 13 anos. Portanto, aquilo que vem de baixo... Portanto, as pessoas aliado à fobia, há sempre, tirando a fobia às aranhas, há sempre uma ignorância muito grande. Certo? Ok? Portanto, nós temos que perceber uma coisa. Todos estes ataques homofóbicos vêm de pessoas extraordinariamente ignorantes, que são inferiores. Estas pessoas são inferiores, e lamento muito dizê-lo. São inferiores intelectualmente, são inferiores humanamente, não têm qualquer espécie de empatia. Agora, isto pode ser mudado. Portanto, se é assim tão violento no Brasil, então há um sistema de educação que não está a funcionar, ok? Então, estas pessoas precisam de levar com lições de empatia todos os dias estatais, certo? Estatais, para aprenderem a despertar a empatia, para aprenderem a perceber. Nós precisamos de conviver com estas pessoas e de conseguir falar com elas, que era aquele trabalho que nós nos dávamos na minha geração e na tua, certo? Porque nós conseguimos os vossos direitos, meninos, ok? E não foi com pedradas e a atirar e a dizer os heterossexuais são uma merda. Não, foi com os heterossexuais na nossa luta também. A gente lá no Brasil tem uma dificuldade muito grande de criar esse diálogo. Acontece, né? Tem pessoas que têm boa vontade, existe um sistema totalmente teocrático também, né? Que acaba, esse viés religioso acaba, o ultraconservador acaba permeando o pensamento geral, que produz uma violência muito grande contra nós, né? E um fundamentalismo religioso muito Sim, grande. sim, que também teocracia, ataca... né? É o fundamental religioso. Sim. Aqui, o engraçado é que o país aqui, apesar de ser muito religioso e ser também LGBTfóbico em algum ponto, não chega a essas vias de fato como acontece lá. Você consegue viver com mais tranquilidade aqui, sim, né? Mas Portugal é naturalmente menos violento. Sim. Há menos tensão social, há menos pobreza que no Brasil. Há pobreza, mas não há tanta, certo? E é um país mais tranquilo, quer dizer, aquilo que as brasileiras e brasileiros que eu conheço que vêm para cá dizem é que o principal luxo a que se dão aqui, a principal felicidade é poderem andar na rua em paz, sem medo de ser assaltados. Um amigo me perguntou como é que foi para eu ser gay aqui, né? Já que eu morei 9 anos. Sim. E foi interessante porque eu falei para ele que foi tranquilo, que eu sofri muito mais, de repente, por ser... antes eu sou brasileiro do que por ser homossexual. Exatamente. Só que teve um pormenor aí, eu não tenho raízes aqui, né? Então, de ter chegado num lugar onde eu não tenho toda uma pressão familiar, que é a pressão familiar que me liga ao social, estou num lugar diferente, eu já estou por conta própria e me coloco aqui, foda-se o resto, pode falar o que for, ninguém paga minhas contas, né? Eu tive mais essa força grande. Você conhece casos, você foi expulso de casa e você conhece pessoas também que também têm sido muitas pessoas que foram expulsas de casa e esse é um grande problema ainda. Há aqui uma coisa que eu compreendo, eu de certa forma compreendo, ok? Que para uma mãe ou para um pai, sobretudo para os pais que são um bocadinho mais morcões e menos empáticos, certo? Quando se trata da homossexualidade dos filhos, no caso dos pais, sim, custa-lhes muito mais. Dos filhos homens. Ok? Faz-lhes confusão, faz-lhes impressão. E se nós formos minimamente empáticos, conseguimos perceber isto. É uma realidade que para gerações mais velhas não estão nada acostumados. Sim. Eu não tive problemas nenhums com os meus pais. Eu tenho 2 pais, certo? Portanto, eu tenho uma mãe e 2 pais. Com os meus 2 pais eu não tive problemas nenhuns. Com quem eu tive problemas foi com a minha mãe. Certo? Portanto, pode haver mais problemas, acho eu, para os pais, quando são os filhos homens a ser gays. E para as mães, quando são as mulheres. Quando são as filhas a ser... entendendo que é uma questão de identificação, né? Que ele está interrompendo uma continuidade, não está correspondendo ao seu espelhamento ali, né? Exatamente. E não só, eu acho que é muito mais fácil para os homens entender as lésbicas, até se masturbam a pensar nisso, certo? Não sei se podemos falar assim, esta linguagem... Podemos, pode falar qualquer coisa aqui, que não tem nenhuma censura, palavrão à vontade. É tudo muito bonito se forem 2 meninas, certo? Mas se forem 2 homens... Claro que não. Certo? Já é horrível, já é...
já é quase uma traição. E isso tem que ver com o principal problema social que nós temos, na minha opinião. O principal problema psicológico que nós temos no planeta, o principal problema psicológico é que as mulheres desenvolveram o seu lado masculino ao longo destes últimos 50 anos e os homens ainda não desenvolveram o seu lado feminino. E o mundo só vai mudar quando os homens desenvolverem o lado feminino deles. Mas desenvolverem, assumi-lo e tiverem orgulho nele. Certo? Orgulho nele. E não vergonha. E não vergonha. Isto é o que eu acho. Mar, obrigado por ter falado com a gente. Obrigado a todos que eu. assistiram aqui. Essa entrevista foi muito improvisada. A gente acabou não fazendo roteiro nem nada. Então eu procurei não me perder muito aqui, mas acho que o que mais importante era o que você tinha para falar. Compartilhar essa sua experiência, sua vivência, e acrescentou muito. Acho que vai ser muito importante para muitas pessoas ouvirem o que você tem a dizer. Obrigado, tá? Obrigada, meu querido. Minha irmã linda. Valeu, pessoal. Até a próxima.